Professora, a senhora é coordenadora da área de prevenção do Centro de Referência a Vítimas de Violência, o CNRVV, do Instituto Sede Sapiensis em São Paulo. Eu gostaria que a senhora falasse para a gente um pouquinho sobre o que é esse centro de referência. Então, esse centro de referência, no Instituto Sede Sapiensis, ele cuida de crianças e adolescentes que foram vítimas de violência doméstica. Certo. E o que a gente poderia considerar como violência contra criança e adolescente? Então, Quais seriam esses tipos de violência? Então, a violência é todo tipo de situação que coloca a criança em vulnerabilidade, quando ela não consegue se defender e está em sofrimento. E os tipos de violência podem ser a negligência, a violência psicológica, a violência física e a violência sexual em todas as suas modalidades, Como também a gente não pode esquecer de dizer que sobre o trabalho infantil. Nós sabemos que hoje a internet possui muitas coisas boas, mas ao mesmo tempo nós temos o oposto disso. Nesse contexto, como que a senhora vê a questão da violência na internet contra as crianças? Qual é a sua percepção sobre um panorama atual em relação a essa situação? Então, o que a gente tem visto, Para que a internet foi criada? A internet foi criada exatamente para favorecer o ser humano, E infelizmente, nos estudos que a gente realiza no CNRVV, isso se aprofundou, com a criação do projeto PIAR em linha virtual, onde a gente teve uma oportunidade de observar melhor essa vulnerabilidade, a gente vê o quanto que a internet fomenta a violência com relação a crianças e adolescentes. A senhora poderia citar para a gente alguns exemplos de violências que ocorrem na internet contra as crianças e adolescentes? O que seriam quais os tipos de violência que nós podemos identificar na internet? Então, se a gente for pensar um pouco, até pensando em estatística, a SaferNet, que é um instituto que estuda bastante essa situação com relação a criança e adolescente, até traz uma linguagem favorável no sentido da gente pensar, não é que a gente não deva navegar no mundo virtual, a gente tem que navegar com segurança. Então a gente tem que buscar formas seguras de navegar na internet. Se a gente for trazer um pouco mais longe, quando a gente traz a questão do suicídio relacionado também ao uso, e a inserção no nosso cotidiano do mundo virtual, a gente traz os dados do Centro de Valorização da Vida e ele conta que a cada 45 minutos morre uma pessoa que comete suicídio, E traz também que de cada 10 suicídios, 9 poderiam ser evitados com as ações preventivas em relação a isso. A gente não pode esquecer também do cyberbullying, E todas as modalidades. Existem modalidades de violência que são violências muito assim fortes, E difíceis de lidar sem que a pessoa esteja fazendo parte de uma rede de proteção e de profissionais que possam dar um sentido para tudo aquilo, Então, uma boa parte das pessoas que cometem suicídio estariam cometendo suicídio em função de atos sofridos por ações na internet? Não, boa parte sim, Mas lógico que a gente não pode descartar as questões já psiquiátricas pré-existentes, uso de álcool, uso de drogas, Mas que a gente pode colocar que o advento da internet, ele aumentou essa vulnerabilidade, isso aí é sem a gente perder de vista, A gente tem que trazer isso como um protocolo de atuação e uma situação que todos os profissionais precisam estar muito atentos. Professora, a senhora falou para a gente sobre a situação de violência relacionada à internet. Então agora eu gostaria que a senhora falasse um pouquinho para a gente sobre um outro tipo de violência, a violência doméstica. Qual que é a sua experiência em relação a esse assunto? Então, a violência intrafamiliar também coloca a criança e o adolescente muito desprotegidos, Se a gente vai pensar, quem cuida dessa família, dessa criança, desse adolescente, deveria estar protegendo, E muitas vezes são os que mais colocam crianças e adolescentes em risco, A gente já tem que pensar que tipo de protocolo a gente pode desenvolver para que esses pais, para que esses responsáveis, e quem está cuidando da criança e de todo o seu entorno, crie formas para que essa criança seja protegida, seja vista, seja cuidada.
A senhora poderia citar para a gente algumas formas de proteção da criança no ambiente doméstico? Então, proteção da criança vem justamente, né, nessa questão que hoje a gente vê com muita clareza. Os pais dentro de casa participando desse desenvolvimento e trocando, tendo conversas, né, em que a criança também tenha condição de participar, emitir a sua opinião e ser ouvida, né? Que a gente não pode perder de vista que se a gente for fazer um histórico da violência, a gente sabe que as vulnerabilidades sociais elas aumentam muito, né, a possibilidade de que qualquer tipo de violência venha acontecer. E também a importância da informação. E quando eu não souber sobre um assunto de cuidado, de proteção, eu recorrer à rede social de proteção, a uma pessoa conhecida que realmente passam valores e conhecimento que vá trazer um crescimento daquele indivíduo, um crescimento daquela família. É sempre muito importante, então, o entorno estar bem fortalecido. E que a gente vê que existe muita vulnerabilidade, falta política pública, né, do cuidado com a criança e do adolescente, falta os parâmetros em como conhecer que tipo de cuidado eu posso oferecer para determinado tipo de situação que a criança vivencia. Então pode ser que a criança passa por problema de aprendizado. É pura e simplesmente porque ela não estuda, não aprende na escola? Não, vamos fazer um exame físico, vamos ver se não falta alguma coisa em especial, para entender se é uma questão neurológica, se é uma questão física, e se não, é uma metodologia que precisa ser colocada, né, no sistema de aprendizado. Quantos profissionais que lidam com pedagogia, psicopedagogia, podem dar uma sugestão também nesse sentido, né, do cuidado da criança? Se é uma questão de saúde, buscar saber que questão de saúde é essa, mas no sentido de um conhecimento, né, não de já entrar em desespero, mas que você possa fomentar essa rede com o fortalecimento de ações que realmente tragam uma resposta efetiva de proteção e que a criança se sinta uma cidadã do mundo, né? Conhecendo quais são os direitos, quais são as prioridades e que ela faça parte do protocolo, não só receba, né, as ações que os adultos pretendem com relação a ela possa estar junto, construindo. Isso tudo demora muito mais tempo, né? O pai e a mãe precisam se dedicar, precisam conhecer aquele filho, conversar com ele, entender aquela particularidade daquele momento em que a criança está passando pelas situações de risco, né? Porque e também a gente não perder de vista que cada pai, cada mãe tem seu histórico de família. Então, quando às vezes você dá uma resposta a uma situação que você não gostaria, ter esses espaços de discussão. Se a gente for pensar assim, se as crianças ficam abandonadas, é porque muitas vezes precisam de ações efetivas em relação ao cuidado dessa criança e adolescente. Eu já estive, por exemplo, né, pensando em as coisas mais básicas, na cidade de São Vicente. Eu não sei se hoje essa política pública continua lá, mas a prefeitura oferece para os pais que trabalham à noite creche 24 horas. Então você imagina, uma mãe que sai para trabalhar no período da noite, ela saber que seu filho está ficando numa creche que funciona na parte da noite, de manhã ela pode pegar e ele teve todo o cuidado, né? Ela pôde se envolver com o trabalho, com outro tipo de qualidade no envolvimento, né, daquele período que ela está, né, envolvida nas horas de trabalho. Tudo muda no contexto de família. Ela chega em casa, a criança aí ela já deixa a criança na escola, ela pode descansar. Então tudo vai acontecendo, né, com ritmo, com período de tempo, com as necessidades sendo atendidas, mas são às vezes ações simples que fazem toda a diferença nesse cuidado. E sobre o trabalho infantil, qual que é a sua experiência em relação a esse assunto especificamente? Qual a sua opinião também em relação a isso? Não, o trabalho infantil, ele expõe muito a criança, principalmente porque não está respeitando a fase de desenvolvimento, né? E se a gente for pensar no Estatuto da Criança e do Adolescente, na Cartilha da Criança Cidadã, entendeu? Que fala de prioridade absoluta, que fala, né, de situações em que a criança precisa, em vez de estar trabalhando, ela está estudando, né? Tem até aquele disco da palavra cantada que fala: criança não trabalha, criança dá trabalho. E dá mesmo, né? Nessa fase de desenvolvimento, quando ela está em fase de desenvolvimento, dá muito trabalho. E isso é um benefício para a humanidade, a gente se envolver com tudo isso, conhecer o trabalho que a criança dá, buscar protocolos de proteção,
buscar ajuda quando não conhece, não se desesperar. É óbvio que às vezes a gente fica sem saber aonde eu começo, mas procure as escolas, procure o Conselho Tutelar, procure as varas de infância e juventude, o CRAS, o CREAS, tenta, né, junto, trazer um protocolo assim, de construção. É óbvio que às vezes todos os serviços estão, né, com muita demanda, mas a gente não pode desistir da oportunidade, da possibilidade de dar uma resposta diferente diante da mesma situação. Mais um tópico, em relação à exploração sexual. É um tema que a senhora tem se envolvido bastante e trabalha no centro de referência. Então, o que a senhora poderia trazer para a gente em relação a esse tema? Não, esse tema é um tema que é, assim, muito atual e que a gente precisa de um recorte de realidade, até para perceber tudo isso, né? E que, como qualquer tipo de violência em relação à criança, adolescente e jovem, ela traz um sofrimento psíquico imenso, né? E a gente no Brasil tem muita produção, né, que pode assistir para conhecer essa realidade. Eu posso até trazer um recorte falando agora, né, desse filme que é até nacional, chama um filme que chama Anjos do Sol. Os primeiros 15 minutos do filme já diz tudo, né? Eu posso fazer um resumo rápido, mas é uma criança, eu acho que é o estado do Ceará, né, uma praia afastada. Então o aliciador, ele sai da cidade, entra no meio de um rio e chega nessa praia afastada. Ali já tem a família em situação de vulnerabilidade. E o que acontece? Ele chega para buscar uma das meninas, porque ele já tem um comércio de jovens, né, para levar para outras cidades e até outros países. Aí ele ia buscando uma menina, quando chega lá a menina está com piolho, ele fala, não, essa eu não levo. Aí o pai chama outra menina mais nova e diz que ela vai embora. Ela pede por várias vezes para os pais que elas não gostariam de ir, os pais viram as costas, entram para dentro de casa e ela tem que partir com aquele rapaz. Aí ela entra num caminhão e chega numa casa também de um interior deste estado do Nordeste. Lá já tem crianças em vulnerabilidades, são colocadas num caminhão, dentro disso uma grade, dentro do caminhão com caixotes tampando, chegam numa casa de uma mulher que comercializa essas meninas, coloca as meninas com roupas lindas, né, e começa um leilão daquelas meninas. Então você vê que é uma roda viva, é uma situação que para a gente chegar perto deste mundo, a gente tem que ter uma acuidade, uma observação imensa, né? Trouxe esse recorte de realidade para a gente ver como são várias etapas nisso aí. Nós que fazemos o atendimento e damos, né, tentamos dar um suporte, que muitas vezes também tem que ter rede de proteção, porque o judiciário precisa participar, a polícia, o corpo de advogados, todo o corpo médico, todo mundo que faz as investigações. Mas a gente vai vendo como é um quebra-cabeça. Quando a senhora fala, parece que é algo tão distante, né, que é difícil de acreditar que não acontece, né? Mas é uma situação que pode estar acontecendo no nosso lado. E quando a gente trouxe também a questão do mundo virtual, a gente não pode perder de vista, né? Um dos crimes que mais acontecem é o grooming, né? E o que seria o grooming, né? É uma pessoa que se apresenta numa determinada idade, né? E, na verdade, quando ela se aproxima dessa criança, porque ela vai usando estratégias para se aproximar, ter um encontro pessoal com essa criança, muitas vezes é uma criança muito mais velha do que é um adulto, né? Muito mais velho, e é uma surpresa para a criança, né? Coloca mesmo a criança em situação de vulnerabilidade. E com relação à criança e adolescente, tem o helpline da SaferNet, né? Que se ela Qual seria o número? Helpline e-mail. helpline.org.br. O e-mail funciona 24 horas. E ali o que acontece? Eles também dão informações seguras. Você pode passar esse número como passa o número, né, do CVV com toda a segurança, porque você sabe que do outro lado tem psicólogo especializado para todo esse tipo de conversa. Né? Então tudo isso que eu falei assim foi em linhas bem gerais, né? Importante saber Mas disso. Importante a gente estar passando muito mais em como essa proteção vai acontecer. E quando a gente fala, né, que você falou um pouco da violência sexual, eu falei um pouco do entorno, óbvio que todo mundo precisa ter ferramentas para lidar, mas a criança também ser fortalecida para dizer não, né? Eu já tive contato com muita criança que quando ela conseguiu dizer não,
né? Ela se preparou, ela fugiu, ela conseguiu estar junto, ela conseguiu contar para um outro amigo e o amigo se juntou e contou para um adulto de confiança, né? A criança ela tem que ser fortalecida a conhecer o seu entorno e saber qual é o adulto que protege, qual é o adulto que vai dar uma resposta assertiva. E muitas vezes o que observa no trabalho é a criança fica muito tempo em regiões em que ela passa por vulnerabilidade. Então ela não tem aquele adulto de confiança no qual ela recorra. E muitas vezes também na situação de vulnerabilidade ela nem sabe que tem adulto que protege. Ela pensa que todos os adultos vão de certa forma praticar contra ela um tipo de violência. Às vezes a criança acha que não tem espaço para poder se expor, para poder falar, porque muitas vezes a gente vê algumas situações em que ela não se encontra no direito de voz. Isso porque muitas vezes a gente comete o equívoco de não escutar, principalmente em relação às brincadeiras, né, que é uma forma de comunicação, em relação a alguma forma de sentimento que de repente ela esteja expressando naquele momento, que é uma outra forma de também perceber a criança, né, porque a fala não é necessariamente verbal, mas sim, de repente, da forma em que ela está se colocando naquele ambiente, né, em relação às suas atitudes, em relação a algum comentário, de repente, que ela também possa fazer. Ok, professora, em relação à violência contra crianças e adolescentes, quais são as barreiras que ainda temos que vencer? A principal barreira eu acho que é a rede de proteção. Cada um fazer o seu papel. E o aumento de políticas públicas. Lembrando que a fome é uma barreira para a aprendizagem. Exato. Criança com fome não aprende. Logo, isso também vai interferir no desenvolvimento tanto social quanto econômico, né, do país, obviamente, porque um país sem educação, em que as crianças não tiveram um desenvolvimento do ponto de vista da saúde, né, e intelectual adequado, a gente não pode esperar um futuro tão brilhante, né? Então, para a gente concluir, qual que seria a sua opinião sobre ações no presente que vão permitir uma melhor reação no futuro? Ação no presente é todo mundo participar, todo mundo ser convidado a ter um papel e a participar da construção dos protocolos do cuidado com o ser humano, né? Então tem a natureza, tem a alimentação, tem a família, né? Todo mundo vê que todo mundo participando é muito melhor do que uns participando e outros não, né? A gente pensa assim, um ser humano só espera do outro. Não, mas se a gente dá ferramenta para ele de fato participar junto, ele dentro do que é possível participará como ele consegue, né? A gente também pensar, até quando pode uma criança de determinada idade? Ela participa de acordo com a idade dela, o adolescente participa de acordo com a idade dele, né? À medida que a gente vai crescendo e se desenvolvendo, a gente pode ter tarefas a mais, mas a gente pensar, além da participação de todos, o como e quando cada um deve e consegue, né, marcar o papel de cidadão do mundo, né? Esse fortalecimento da cidadania, dos direitos humanos, olhar a nossa Constituição Federal, olhar o Estatuto da Criança e do Adolescente, em primeiro lugar a Declaração Universal dos Direitos Humanos, tudo isso que a gente pegar como uma ferramenta de fortalecimento da humanidade, as outras coisas acontecerão automaticamente, né? Ok, obrigado, professora. Obrigada. Foi muito esclarecedor tudo que a senhora trouxe aqui pra gente e muito obrigado mais uma vez. Obrigada.